Vamos lá. Em primeiro lugar, primeira coisa, o BBB 22 foi uma das maiores loucuras e uma das maiores experiências que eu já vivi na minha vida. Uma das coisas mais especiais que já aconteceram na minha vida. E uma das formas de me conectar comigo mesmo de uma intensidade que eu não fazia ideia. As pessoas devem estar se perguntando, ou muita gente está perguntando, eu recebi milhares de mensagens. E eu quero deixar, primeiro avisar vocês acham que vocês estão olhando aqui para mim, conseguem enxergar isso. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Eu estou feliz. Eu estou em paz. Por que eu quis conversar com vocês? Porque muitas pessoas não entenderam e não compreenderam a minha atitude de apertar o botão para sair dessa loucura. Mas eu vou explicar exatamente como tudo isso passou aqui dentro de mim. No dia que a gente recebeu Larissa e Gustavo na Casa de Vidro, eu fiquei muito emocionado de ver uma pessoa de fora, né? Tipo, ali, de certa forma, uma informação nova pra gente. E na hora que a Larissa falou pra mim, a primeira coisa que ela falou assim: você é muito legal, mas cuidado com a sua língua. Eu falei, ué, o que ela quis dizer com isso? Aí eu fiquei pensando, matutando, não sei o que, aí eu voltei pra conversar com ela de novo. Aí ela falou assim: eu acho que as pessoas lá fora, pelo fato de você conversar com todo mundo, te acham uma pessoa falsa. Não foi exatamente com essas palavras que ela disse, mas deu a entender que existiam pessoas aqui fora que entenderam a minha conexão com todas as pessoas como algo falso, como algo mentiroso. E que eu não sou. Muito pelo contrário. Pra mim, a verdade, por mais que ela doa, eu prefiro que seja verdade. Prefiro lidar com ela do que com a falsidade. Então, jamais faria isso com alguém. Sim, sou muito fofoqueiro. Sim, gosto de saber o que tá acontecendo. Não escondi isso de ninguém. Só que a partir daquele momento, ao invés... Qual foi, eu acho, que o meu problema? Eu não consegui dividir isso nem com as pessoas da casa e nem com vocês aqui de fora. Talvez se vocês soubessem o que estava passando na minha cabeça, talvez vocês me compreendessem um pouco mais. E talvez vocês entenderiam o fato de eu ter apertado o botão. Eu comecei a fritar, gente. Eu até disse lá na casa várias vezes que a minha cabeça virou uma air fryer, assim, porque era tanta fritação, era tanta coisa passando, era tanta informação e pensando em possibilidades. Vocês ficam falando assim, o povo fica criando teoria. Galera, lá dentro não tem como a gente não criar. Não sei se eu tô conseguindo organizar bem os meus pensamentos, mas vamos continuar na linha cronológica do que aconteceu. Fiquei fritando com aquilo, aí depois conversei, teve a festa da Chili Beans, foi a festa da Chili Beans, que eu já mandei uns goró pra dentro. Aliás, uma festa incrível, foi demais, cenografia, tudo foi muito legal, comida, nossa senhora. E aí, comecei a tomar os goró, fui lá no vidro lá, porque só dava pra ver as silhuetas na hora do... Quer dizer, tava apagado e tal, não sei o quê.
E aí comecei a botar pra fora aquilo que eu tava sentindo de angústia com o que a Larissa tinha me falado. Eu falei, cara, eu sinto que eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô agindo com o meu coração. Eu tô vivendo aqui. Eu não tava nem pensando aqui fora. Eu sentia saudade em momentos específicos, mas eu tava vivendo aquilo ali com a maior intensidade que eu pudesse viver. E eu sabia que toda vez que eu fosse pra fora daquele lugar, que aquilo de alguma forma poderia me prejudicar. Enfim, não acho que a Larissa teve essa intenção de me colocar nesse lugar. Não acho mesmo. Mas a gente não tem controle daquilo que a gente vai sentir, daquilo que a gente vai pensar. Né? Não mentiu, né? Então, aí o Fernando aqui, mas ela mentiu. Ó, o povo já falando aqui um monte de coisa. Enfim, no dia da festa eu extravasei, botei pra fora, não sei o quê. No dia seguinte eu tava mais tranquilo e tal. Aí, conversei com o Gustavo. Falei, Gustavo, queria saber de você. Como é que você acha que esse lance do que saiu lá fora, do que as pessoas falaram e tal, como é que foi? Ele falou assim, olha, Thiago, eu acho que essa informação que a Larissa te trouxe não foi uma situação extremamente relevante pra você no jogo. Eu acho que existem pessoas lá fora que podem achar que o seu comportamento seja falso. Mas isso não fala sobre você, fala sobre a visão que as pessoas têm por algumas atitudes suas. E não que de fato você seja. Aí aquilo me deu uma aliviada. Falei, pô, Gustavo, obrigado, tá tudo certo, vambora. E eu sempre falei, gente, antes de começar o programa, eu falava assim, a maior dificuldade do ser humano, e a pessoa que falar que não tem problema com isso, então ela é a pessoa mais evoluída do mundo, a gente se preocupa sim com o que as pessoas vão pensar da gente. Não tem como. E não é o medo do cancelamento. Isso é sim a vontade de acertar. É a vontade de querer dar o seu melhor e ser compreendido por isso. Não tem... Vocês entendem? Não é assim, porque eu ouvi algumas pessoas falando assim, garoto mimado, não sabe lidar com frustrações. Não é nada disso, gente. Sim, tem várias frustrações que eu não sei lidar, e tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabem. Tem milhares de questões psicológicas que cada um sabe lidar de uma maneira. Tem gente que sabe lidar bem, tem gente que não sabe. Por que o Pedro Scooby incomodou muitas as pessoas? Porque ele levava, no começo do jogo, ele levava as coisas com... Parecia que ele não estava levando o jogo a sério. Mas o sério pra ele era levar com leveza. Era não se importar se alguém fosse votar ou não. E isso pra mim é sabedoria. Isso pra mim é evolução. Eu olhava pra ele e falava assim, porra, velho, que inveja de você, porque eu não sei lidar com isso dessa forma. Enfim. Depois, voltando um pouco antes, e aí entendendo o meu comportamento dentro da casa, foi que, assim como aqui na minha vida aqui fora, eu falei, eu vou abrir o meu coração e dar a oportunidade para conhecer as pessoas do jeito que elas são, vivendo o que eu tô vivendo aqui todos os dias. Lá, gente, 24 horas parecem um mês. É muito sério, é muito louco. 24 horas parece uma eternidade. E é uma eternidade para quem só tá vivendo aquilo ali. Então, eu me coloquei disponível para conhecer o coração e a história de cada uma daquelas pessoas. E eu, libriano do jeito que sou, de coração aberto, de ouvir muito, de sentir e falar aquilo que eu acredito, como é que a galera falou aqui fora? O show da fé, o pastor e tal. Eu fico até feliz com esse lugar, porque eu sou assim. Eu sou muito amigo dos meus amigos. Eu sou
Muito conselheiro. Eu tenho essa característica. Isso não é diferente pra mim. E desde o início eu disse, pra mim é um jogo que acontece a partir das relações. Quantas vezes vocês já ouviram eu falar isso lá dentro? Sei lá, milhares. Inclusive, no dia que eu falei isso no jogo da discórdia, e o Tadeu falou assim, mas é um jogo. Aliás, um beijo gigante pro Tadeu. Uma pena que eu não tive o meu momento com ele ali. Mas acho que em algum momento eu vou ter a oportunidade de abraçá-lo e agradecer o carinho dele com a gente, que era tipo o nosso alívio, assim. Toda vez que a gente ouvia a voz do Tadeu ou encontrava com ele ali no telão, era uma coisa... Ai, tem alguém aqui. Mas enfim, voltando. Então, as relações pra mim era a minha base ali dentro. Só que foi justamente o sinal que o Tadeu me deu e que eu demorei pra ativar isso em mim. Isso é um jogo. E eu pensava no jogo sempre depois das relações. Então vinha a relação e depois eu pensava no jogo. Vinha a relação e depois eu pensava no jogo. Isso fez com que eu não conseguisse jogar enquanto eu me relacionava. E aí as relações elas ficaram tão fortes dentro de mim e dentro do meu coração que fizeram que cada atitude que eu tivesse que tomar a partir da condição que o jogo me colocasse era uma atitude quase que indo contra o que eu sentia. E não era, e não tinha a ver com isso. Mas eu não sabia lidar. Eu não soube lidar. Esse é o geral. Voltando à cronologia. Festa da Chili Beans, surto, tarará. Uma semana se passou, as coisas foram acontecendo. Show do Thiaguinho, festa da Americanas. Talvez eu nunca tivesse sentido tanta intensidade naquele momento dentro do programa como eu senti aquele dia. O Thiaguinho, o Thiago, o André, o Xará, meu Xará, é uma das pessoas mais especiais que eu conheço aqui fora, que eu amo, que eu tenho um carinho gigantesco. E pra mim, a hora que eu olhei pro Thiago, a hora que eu vi a logo dele no telão e aquela cortina abriu, foi como se tivesse aberto uma janela pro mundo de fora. Eu me conectei exatamente com uma pessoa que faz parte da minha vida. Uma pessoa que realmente eu considero e que tem uma conexão afetiva comigo. Então, velho, eu achava que isso ia me fazer bem. E foi um lugar muito difícil. Eu lembrei do meu marido, eu lembrava da minha mãe, eu lembrava da minha irmã. Aquilo ali, e o Thiago não é responsável por isso, mais uma vez, assim como a Larissa também não foi. Mas os gatilhos que coisas do mundo externo trazem pra gente dentro do jogo, eles são muito fortes, pelo menos pra mim, foram muito fortes. Tanto é que naquele dia eu não curti a festa. Acordei no dia seguinte, tipo, eu fui dormir cedo, acordei e as pessoas falando assim, puta, foi a melhor festa, não sei o quê. Aliás, Americanas, vamos fazer uma festa nós, assim, porque eu falei, putz, perdi a melhor festa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu não podia me perder de mim. Eu tinha que sentir aquilo. E, dentro daquela sensação, eu comecei a lidar com o medo de jogar. O medo de jogar. Porque você tem que ter muita coragem pra jogar esse jogo. Enfim, e ainda mais pra enfrentar a estrutura que o jogo, que eu me coloquei no jogo.
que foi isso. Como é que você joga com os dois times? Como é que você vai pro jogo de futebol, como é que você fala assim, olha, a bola tá aí. E você fala, de qual time eu sou? O que você faz? Eu mesmo me coloquei nessa situação. Eu fui responsável por isso. Porque é assim que eu sou na minha vida. Eu tento acolher aquele que eu não conheço, eu tento acolher até aquele que não gosta de mim e tento tentar compreender o porquê que não gosta, aonde que não tá a situação. Entendeu? Eu faço isso. Eu sou assim na minha vida. Então, eu comecei a encontrar com esse lugar do Thiago que tem dúvidas sobre ele mesmo. É um jogo extremamente psicológico. Ali não são peças de um xadrez. Não, são seres humanos. E eu não consegui equilibrar isso. Eu não consegui fazer com que o jogo andasse ao lado das minhas relações.